linhagem de Arão a descendência de Ezequiel. Ezequiel era um garoto que sonhava com uma manhã, que pensava nas coisas grandes que o seu Deus podia fazer. Quando o menino teve a sua fé aguçada, como todo judeu tem, aos 5 anos de idade. Com quantos anos? Pergunta-me por quê, pastor? Porque o povo oriental sabe que antes do homem se entender como homem, ele deve entender sobre a sua origem, sobre a sua fé. É por isso que mesmo a nação de Israel tendo sido vilipendiada e destruída tantas vezes, imagine você que Jerusalém foi destruída 27 vezes, e eles estão de pé, e não tem quem se levante com eles, ou contra eles que prevaleçam e sobrevivam. Porque a fé e a coragem que esse povo tem vai além da mente do cidadão ocidental. Por isso que nós, ocidentais, devemos aprender com a Bíblia. E a Bíblia nada mais é do que a história do povo eleito de Deus. No Velho Testamento, o Israel lá da Palestina. No Novo Testamento, o novo Israel. Está aqui na minha frente. Falo isso com propriedade, porque o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família recebeu a bênção por causa dessa palavra. E a sua também. E se a sua ainda não é salva, fique tranquilo. Porque esse ano, antes do dia 31 de dezembro, você vai sentar com a sua família ao redor da mesa, com um copo de Coca-Cola, porque crê que nessa festa, quando você está ganhando de dizer: ei, a minha casa, o garoto, aos 5 anos de idade, começou a ter a sua primeira aula, o seu primeiro catecismo, e o seu catecismo religioso hebreu lhe fazia entender as leis. E aos 5 anos de idade ele já conhecia boa parte da história do seu povo. A bem da verdade é que a Bíblia que ele estudava não era tão grande e complexa quanto a nossa, porém não era tão pequena. Ele tinha a Torá à sua disposição, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, escritos, segundo nós cremos por fé, pelas mãos de Moisés, revelado no Monte Sinai, no período em que ele passou 80 dias de jejum. Diga para o seu irmão: você sabia disso? Todo mundo fala de 40 dias. Mas se você ler a Bíblia em Deuteronômio capítulo 9, lá pelo verso 16 a seguir, em casa, claro, você vai encontrar o seguinte texto: Moisés dizendo: e tendo eu passado 40 dias e 40 noites no cume do monte, não comi pão e não bebi água, e desci com as tábuas da lei nas mãos. Ao descer, encontrei o povo adorando o bezerro. Então arrojei as tábuas de minha mão e joguei no chão, e tornei-me para o monte uma vez mais. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e não bebi água. O jejum mais longo da história foi de Moisés. E 80 dias sem comer pão e sem comer água, o seu corpo físico foi vencido. Todavia, o seu espírito cresceu e ele foi arrebatado à presença de Deus. E Deus revelou para ele os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Moisés foi o segundo homem da Bíblia que sabia como morreria e quando morreria. O primeiro foi Jesus de Nazaré, anos mais tarde. E o segundo foi Moisés. E quando escreveu o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, falou sobre a sua morte, sobre o seu sepultamento em Deus e sobre o desaparecimento da sua essência da terra. E isso é uma outra história para um outro dia. Mas o meu irmão Ezequiel, com 5 anos de idade, começa a sonhar. Pergunte com o que, pastor? Com o futuro. Porque um belo dia ele está acordado, sentado na cama, porque vê um movimento na sua casa. O pai dele estava se arrumando para o trabalho. E eu não sei se você já morou em alguma casa pequena. Eu me lembro disso quando eu era garotinho. Nós dormíamos em 12 pessoas dentro dos 2 cômodos. E quando dava às 4h30 da manhã, o cheiro da linguiça frita, com arroz e feijão que a minha mãe fazia para ir para a roça, me acordava de dentro da minha caminha. E como era gostoso aquela comida colocada numa marmita. E dava 9 horas da manhã, a gente já estava com a mão cheia de caldo, de tanto apanhar laranja, algodão e café. E agora a gente ia comer aquela comida da mamãe. Só que quando era 5 da manhã, eu acordava com o barulho da movimentação em casa.
eu via o meu avô se arrumando, colocando aquela roupa, indumentária normal de quem vai para a lavoura. Eu via as minhas tias se vestirem de igual forma, e inúmeras vezes também me vestindo daquele jeito. E eu me lembro agora, eu transporto essa história para Ezequiel. Imagine você na pele do garoto Hebreu, acordando às 6 da manhã, e de repente um movimento dentro de casa. Pergunte, movimento do quê, pastor? O pai está se arrumando para ir ao trabalho. E o menino pela primeira vez percebe que a roupa do seu pai, que a indumentária do seu pai, que o uniforme do pai era diferente de todos os pais dos seus amigos. Os amiguinhos do pai do menino Ezequiel tinham seus pais trabalhando na lavoura, trabalhando no comércio, trabalhando na área civil, na construção, e cada um melhor naquela época tinha também o seu uniforme. Quem vai trabalhar numa roça não vai com uma roupa comum, vai com uma roupa mais velha, gasta e um pouco escura por causa da sujeira. Quem vai trabalhar no comércio tem que colocar uma roupa mais colorida para chamar a atenção do transeunte que passa pela rua e quer comprar. Quem vai trabalhar na construção civil tem uma roupa um pouco diferenciada, porque ela vai ser carcomida pela química de todo o produto usado. Então Ezequiel para olhar a veste do pai e percebe que enquanto os pais e seus amigos colocam uma roupa escura, ou colorida ou cinza, o seu pai, quando vai trabalhar, coloca uma roupa branca, uma túnica branca, uma estola sacerdotal branca. E isso fica na memória do garoto. Não bastasse isso, o pai de Ezequiel vai para uma espécie de pia, de bandeja que tinha dentro de casa, lava o rosto e a barba, agora impregnada da cor branca, porque o pai já estava envelhecendo, é untada com um óleo especial. E quando o menino vê o pai colocar na palma da mão uma espécie de mirra toda perfumada, e pega pelo colarinho da sua barba e estica ela. Isso está escrito na nossa Bíblia, no Salmo 133. Você se lembra? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? É como um óleo precioso que desce sobre a barba de... Era esse óleo que o pai de Ezequiel passava na barba dele. E um dia, orando a Deus, eu perguntei por que o profeta, por que o sacerdote usava aquele óleo para mudar a barba, e a revelação mexeu comigo. Quer aprender? Quer ouvir? Quer ouvir? Quem quer ouvir? Então pergunte para o seu irmão, tá inteiro? Diga, aperte o cinto. Nós vamos sair da terra agora. Glória a Deus por Ezequiel. O sacerdote não tinha barba com aquele óleo perfumado. Porque toda vez que ele colocava o pé na rua, todo mundo que olhava para ele fazia assim. Pergunte por quê? Em reverência ao homem de Deus. E quando passava, carregava com ele a esperança do perdão. Carregava com ele a esperança de ter alguém que podia atravessar o véu do templo e falar com Deus, pelo pobre e miserável pecador. Quando ele saía de casa, todo mundo se inclinava em respeito. Até o garoto que não entendia nada, quando o pai ensinava, o pai catava a cabeça do garoto e empurrava para baixo. E quando o homem passava, o pai ensinava, aquele não é um homem comum, ele é a boca de Deus. Pastor, mas o senhor ainda não falou porque era barba, é agora que eu vou falar. Vou explicar por que ele passava aquele óleo perfumado na barba. É porque tinha um grupo de homens que não podiam ver o profeta passar, o sacerdote passar. Pergunte, quem eram eles, pastor? Os cegos. Como o cego não enxergava o homem de Deus passando, mas ele tinha que fazer também a parte dele, reverenciar o homem de Deus, o cego não via, mas sentia o perfume. Quando o homem de Deus passava, ficava um perfume atrás dele. E o cego fazia, o homem de Deus está passando aqui. Deus manda dizer aqui nessa noite, ele não vai usar a sua barba, porque a nossa igreja não deixa de barba, mas vai ungir a sua cabeça. E por onde você passar depois dessa noite, até os demônios que são cegos vão realizar. Aí vai, o homem e a mulher de Deus. Algumas pessoas se apavoram quando veem um homem como eu, ou como outros que estão e vê o assédio do povo, vê o povo querer encostar. Muita gente maltrata esse povo, falando que eles são idólatras. Isso não é idolatria. Isso é sentimento de carinho.
São pessoas que respeitam a unção de Deus que está na vida da gente. E eles sabem quando Deus marca um homem com unção de Deus. Quando eu era garoto, eu corria atrás de todos os profetas que eu encontrava. Sentava na primeira fila do banco, e toda vez que o profeta saía eu atrás e digo, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Ano passado eu estive em Israel, e eu saí correndo lá em Israel atrás daqueles judeus ortodoxos que usam aquele chapelão preto, aquela barbinha aqui do lado, cabelinho todo aqui, pedindo para eles orar por mim, falando em inglês. Hey, sir, can you pray for me, please? Eu disse, por que você quer que eu ore por você? Porque você é judeu. Sobre ti está a bênção de Abraão. Eu quero ser abençoado, me abençoe. E não é que eu recebi a bênção. E no fim dessa reunião, se você ficar comigo, eu vou te abençoar com a bênção que eu recebi lá. Está falando comigo? O pai dele termina de colocar aquela roupa branca, passa o